O que me interessa muito nessa linguagem do Instagram é esquecer. Esquecer é uma coisa muito interessante dessa linguagem contemporânea, assim. Que esquecer é tão importante quanto lembrar, né? E aí quando você esquece, parece que aquilo nunca foi visto na sua vida. E aí de repente eu retomo aquela imagem depois de muito tempo. E aí você lembra que ela já estava lá na sua cabeça. Você não esqueceu. Você só interrompeu aquele processo. Então, trabalhar com as imagens para mim no Instagram é muito legal porque eu vejo que vem um fluxo de pensamentos. Quando você dá um símbolo forte para a imagem e eu retomo aquilo o tempo todo, você acaba lembrando aquilo de acordo com o sentimento que você teve ao ver a imagem. Acontece que quando a gente só compartilha, a distribuição do conteúdo fica muito mais baixa. Quando todo mundo produz, é igual na vida real, mano. Uma grande empresa distribui muita coisa igual. Pequenas empresas distribuem coisas diferentes. Aqui é igual. Não para de me seguir não, tá? Eu vou voltar a falar da lua. Que é um fluxo também. Vem muitas imagens ao mesmo tempo de um assunto só. E aí eu preciso olhar para todas elas e ver quem que eu posso usar e quem que me interessa usar. Quem que eu quero que fique esquecido completamente e quem eu quero retomar essas sensações de compreensão. Porque é compulsivo, é muito compulsivo, eu faço quase todos os dias. E não é uma coisa... Eu não tô lá pra fazer assim, tipo, hoje eu vou fazer um negócio no Instagram. Eu começo a ler. Aí eu pego um livro e começo a ler. Aí eu leio e aí eu vejo, tô lendo um livro, sei lá, de robótica. Tem um livro de robótica que é incrível porque ele fala de como que os robôs são construídos, de acordo com a sensoridade que eles precisam ter, mobilidade, coordenação e tudo mais. Quando você lê um livro de biologia, é muito parecido. Então você tá lendo biologia. E aí tá falando que para você reconhecer o ambiente, você precisa saber o que tem nele. Você precisa saber que tipo de mesa é essa. Você precisa saber para que serve isso aqui. E o robô também. Essa programação do robô é a mesma coisa. Então, quando você lê muitas coisas ao mesmo tempo, elas meio que falam uma coisa só. E aí você consegue usar só uma imagem para tudo isso. E só uma imagem nem sempre dá conta de toda a informação que você teve. E a minha intensidade de ficar fazendo stories é justamente para tentar destrinchar aquela imagem que vem como única, entende? Se a entropia das coisas tende ao caos, né, essa forma de dizer assim, de sempre levar para outros lugares em movimento, a informação é ao contrário, né? A informação é muito ao contrário. Você lê um livro e para você explicar esse livro, você precisa de poucas palavras. A entropia tem que ser inversa da natural para a informação. E no Instagram dá para fazer isso muito, porque é onde você pode destrinchar só no toque, né? Você não precisa ficar passando informação com palavra. Você vai tocando e vai entendendo aquilo porque você já formou uma sucessão de memórias, de imagens, e de repente elas não precisam mais ter palavras para serem explicadas, elas conseguem falar por si só. Rola aquele apego, né? Fala assim, nossa, vai acabar, fiz um desenho tão incrível num papel que dura um ano.
E aí ele começa a desfazer, e você fala, nossa, passei tanto tempo cuidando de você e de repente ele vai embora. Mas nenhuma imagem é minha, né? Nenhuma imagem é. Eu pego tudo da internet. Então, por isso que eu não ligo de acabar. Porque tá tudo aí. Eu só preciso juntar. É como cozinhar. Para cozinhar você precisa de vários ingredientes. E aí junto você faz aquela receita. Você tem acesso aos mesmos ingredientes que eu, só que eu vou produzir uma comida diferente da sua. A minha comida vai acabar, vai me alimentar naquele momento, vai alimentar as pessoas naquele momento que vai tornar aquela comida uma experiência, um sentimento, mas os ingredientes acabaram, eles não estão mais lá. O que ficou mesmo foi a sensação de sentir aquilo. Então, eu não ligo se acaba, porque eu sei que as pessoas podem lembrar disso no momento. E tá na minha cabeça. Se tá na minha cabeça, eu entrego pra você, conecto, a gente conecta e a gente tem um novo pensamento, uma nova experiência. Então, acho que esse desapego de durar, ainda mais na internet, né, nesse mundo que é tão virtual e que ao mesmo tempo é tão fixo, porque todas as nossas fotos estão lá dentro, tudo está lá dentro, todos os nossos amigos estão lá dentro, todas as nossas relações e as vozes que a gente não escuta mais estão lá dentro. Mas lá dentro não existe, então. E aí se você perde aquilo que é virtual, essa memória virtual, e você também não tem uma memória interna biológica, você não tem nada. À medida que aquele virtual passa a ser efêmero, você começa, talvez eu tenha mais atenção para não deixar o meu biológico perder aquilo que está dentro do virtual. Então, quando eu faço os vídeos, eles têm uma linha de pensamento. Eu consigo te explicar um story que demora 6 horas para fazer, eu consigo te explicar em 2 minutos. A gente guarda sentimentos nas coisas, mas não são as coisas, são os sentimentos das coisas. Porque a coisa pode quebrar, mas todo aquele sentimento que você sentia por aquilo, por aquele dia que você comprou, que você ganhou, que você, enfim, se relacionou com aquele objeto, ainda continua intenso no seu biológico. Então, o físico, o virtual, pode se desfazer, o seu biológico está firme, a tua memória está intensa, mantém aquilo como verdade. Teu cérebro não sabe.